Legal, boa tarde, todo mundo me ouve? Quem está comigo, por favor, levanta a mão. Ah, legal, a audiência tá boa, gostei. Bom, pessoal, primeiro, boa tarde, muito feliz de estar aqui com vocês, participando desse evento, muito bem organizado, parabéns aqui ao time da live, agradeço ao Alex, a Pamela pelo convite. E hoje eu vim, eu e o Fabiano, contar um pouco da jornada de procurement, de transformação que nós estamos conduzindo no Bradesco. Né? Para quem não me conhece, meu nome é Douglas, eu sou responsável por essa jornada, a gente começou há algum tempo. E uma informação que eu sempre gosto de saber das pessoas é como começou em procurement, porque a gente brinca que em compras você não seleciona, você é selecionado por compras, né? No meu caso, a minha jornada ela começou há mais ou menos 7 anos. Eu trabalhava no HSBC na época, né, com a transição com o Bradesco. Eu trabalhava em área de retail, né, com pessoa física, projetos de varejo, novos produtos, serviços. E, de certa forma, era um requisitante de compras. E aí, nesse período, eu recebi um convite para integrar o time de procurement do HSBC. E é muito interessante, porque a gente não tem a noção do tamanho e da complexidade do tema suprimentos estando fora. Né? Então, quando eu integrei o time de compras, realmente nós vemos que nós temos muita possibilidade, muita oportunidade para a gente conquistar nesse mercado. E hoje, como cada um de vocês aqui, sou um apaixonado do tema e tenho como propósito não somente conduzir essa jornada no Bradesco, mas que a gente consiga também escrever um capítulo muito importante em suprimentos aqui no mercado nacional. Legal? Começando aqui a apresentação, vou compartilhar um pouco a história do Bradesco, né? Falar um pouquinho aqui da relevância dessa importante organização aqui para o mercado brasileiro. O Bradesco tem mais de 70 anos de história, mais de 45 aquisições de empresas ao longo da sua jornada no mercado bancário. E é interessante que o Bradesco se funde muito com a história bancária brasileira. Né? Nós temos alguns marcos importantes. Nos anos 70, lançamos a nossa agência número 1000. Nos anos 90, lançamos o primeiro internet banking da América Latina. E hoje, o grande foco do Bradesco está em criar um ecossistema cada vez mais forte para atender todas as diversas necessidades dos nossos clientes. Vide o lançamento do Next, da Ágora, do Veloy, do Bits. Então, esse é o nosso grande objetivo, ter um ecossistema que a gente consiga realmente entregar valor para o cliente. Falando um pouquinho dos números, o Bradesco, né, nós temos aqui mais de 70 milhões de clientes, realmente é um número muito alto, 34 milhões são correntistas, mais de 1,7 trilhões em relação a ativos, temos mais de 8 mil pontos de atendimento no Brasil, em todo o nosso território, somos aqui quase 90 mil funcionários, e aqui algumas informações importantes que impactam o procurement. 98% das transações do Bradesco hoje ocorrem em canais digitais. Então, clientes cada vez mais deixando de ir na agência. Isso muda totalmente até o que a gente faz aquisição aqui na nossa área. O Bradesco investiu mais de 6 bilhões no ano passado em tecnologia, 2 bi em inovação. Acho que estou falando muito alto. E quando a gente olha, então, realmente esse consolidado do grupo financeiro Bradesco, nós somos realmente um dos maiores grupos financeiros da América Latina. Realmente é bastante relevante. Falando um pouco de futuro, o Bradesco tem como grande objetivo criar oportunidades, com foco nas pessoas, com foco nas empresas e, consequentemente, na sociedade, né? Com foco nos nossos grandes pilares, que primeiro são os nossos clientes, considerar a sustentabilidade dos nossos negócios, transformação digital, não tem como, e aqui a questão de pessoas, focar muito em pessoas no desenvolvimento, na retenção e a atração de talentos. E aqui, pessoal, passando essa introdução Bradesco, a gente entra no mundo de suprimentos do Bradesco. Aqui eu queria contextualizar para vocês o tamanho da nossa área de compras. Hoje nós somos responsáveis por mais ou menos 18 bilhões de reais por ano que passa por nossas mãos como spend. Ele significa mais ou menos 86% do spend sourceable, né, do banco. Nós temos mais de 6 mil fornecedores ativos na nossa base, muitos funcionários envolvidos nesse processo. Um dos grandes desafios da nossa área é o seguinte: a gente não faz aquisição só para o Banco Bradesco,
mas nós fazemos também para o grupo segurador e para as empresas coligadas da organização. Então, isso cria uma margem de categorias de aquisição gigantescas. Então, a complexidade realmente é muito alta. Hoje nós somos formados por 107 funcionários, mais 15 estagiários. E aqui eu começo a contar para vocês um pouco das motivações da jornada de transformação em compras. Tá? Olhando o cenário bancário, uma das indústrias que mais vem se transformando ao longo do tempo. Quando a gente olha o mercado brasileiro, né, nós temos aqui os bancos públicos se reposicionando, deixando alguns negócios, focando em outros, e isso realmente cria oportunidades, mas também cria riscos. Entrada de novos players. Então, todo momento, a entrada de um novo concorrente com business model totalmente disruptivo, a questão de open banking, as questões das fintechs. Então, realmente tem sido um desafio muito grande para nós, bancos tradicionais, lidar nesse mercado bancário. E a mudança de perfil dos nossos clientes. Como eu comentei no início para vocês, 98% das nossas transações são feitas de forma digital. Então, aquilo que eu fazia aquisição de obra civil, hoje o meu foco aqui está sendo tecnologia, está sendo cloud. Então, como que a gente se prepara para esse movimento de mudança? E aqui, chover um pouco no molhado, a questão da evolução tecnológica, que cada vez ela está mais acelerada. Ferramentas entrando, a facilidade de conexão, a facilidade de transmissão de dados, então isso traz realmente uma mudança para o setor e uma evolução muito rápida no que se refere à tecnologia. Olhando esse cenário, o que a gente teve de avaliação naquele momento é a gente precisa agir, né? Time to act. Precisamos movimentar. Por quê? Compras pode agregar muito valor nesse cenário. Né? Nós precisamos ser o motor dessa evolução e não ficar realmente com uma atuação um pouco mais operacional. Então, aqui começaram realmente as motivações. A grande questão é por onde começar, né? E falando já da transformação nossa aqui. Porque o caminho comum é o quê? É eu contratar uma consultoria que vai desenhar um modelo futuro e eu vou começar essa implementação. Ou eu compro uma plataforma e começo uma transformação digital. Aqui nós fizemos um pouquinho diferente. Nós estudamos muito mesmo o mercado de suprimentos para entender para onde esse mercado estava apontando. Conversamos com várias consultorias, lemos muitos papers, visitamos empresas no Brasil, conversamos com universidades realmente para entender qual era o movimento em relação a compras. E uma resposta que nós tivemos nesse período de estudos, vamos chamar assim, foi que, do jeito que nós trabalhamos, nós vamos acabar rápido. Então, a gente precisa realmente movimentar. E aqui começou o grande movimento da transformação no Bradesco. Antes de a gente entender o novo modelo e para onde nós queremos ir, a gente precisava conhecer o que o mercado estava fazendo. E não somente olhar no papel, e realmente entender os movimentos e lá realmente comprovar com os nossos olhos. Então, eu tive uma oportunidade, e aqui falo que foi um MBA em 20 dias, de fazer um benchmark internacional. Então, passamos lá 20 dias entre Alemanha e Estados Unidos, visitando empresas com um alto nível de maturidade, grandes empresas do mercado mundial, e conversando com líderes dessas empresas para entender qual que era a estratégia em relação ao business procurement. E aqui foi muito importante porque conseguimos mapear boas práticas e também conseguimos mapear lições aprendidas que essas empresas passaram para chegar no nível de maturidade mais alto. E aqui eu vou passar com vocês de uma forma, obviamente, até pela limitação do tempo, de uma forma muito alto nível. Mas são pontos que nós mapeamos e que basearam muito a nossa jornada de transformação. O primeiro foi, todas as empresas que nós visitamos foi escolhida a dedo, já tinham um nível de maturidade muito alto. E todas, sem exceção, com projetos de transformação em voo. Então, eles continuavam investindo em procurement. E aqui eu não estou falando só de compras em indústria, onde realmente tem uma conexão já com um negócio muito mais simples, mas sim também em seguradoras, bancos, empresas de serviços, que realmente começaram a investir e enxergar que procurement impacta direto no P&L da empresa, então precisa investir para trazer retorno. Um outro ponto importante que nós vimos lá é a busca incessante do relacionamento com o negócio.
Então, todo o replanejamento da área foi com o objetivo de aproximar e trazer conhecimento do negócio, entender a estratégia, estabelecimento de comitês, e nós vimos, até o colega anterior estava comentando sobre o tema Business Partner, nós vimos muito isso lá, estabelecido. Então, empresas, né, as grandes empresas se estabeleceram de forma muito estruturada, e muitas vezes esse Business Partner, ele era um funcionário da área de negócio, que veio para a área de compras, teve um banho de loja em relação a suprimentos e começou a atuar para conectar compras com a área de negócio. Isso foi muito interessante. Um outro ponto, aqui foi uma conversa muito interessante que nós tivemos com um vice-presidente, e ele comentou que antes da transformação ele teve que fazer um trabalho de mudança de mindset. Por quê? Porque a área de compras, principalmente quando a gente fala em empresas de serviço, já tem aquele viés que é uma área de suporte, uma área de back-office, uma área realmente de gestão e não uma área protagonista. Então, eles fizeram um trabalho muito grande de mudar esse mindset e trabalhando, obviamente, primeiro com as pessoas internas. Então, eles trabalharam em 2 pilares, gestão da mudança, muito forte, e gestão de talentos. E aqui até teve um ponto interessante, em um dos casos, que teve empresa que evoluiu a forma de trabalhar e começou a perder muito funcionário para o mercado. Um dos movimentos, eles tiveram que fazer adequações salariais, porque o time de compras lá estava com um salário muito mais baixo em relação ao negócio e outras empresas. Então, essa foi uma das ações, obviamente, mas eles tiveram que rever isso durante a jornada de transformação, até para conseguir manter e atrair talentos. Outro ponto aqui extremamente importante, você pensar qual é o reposicionamento da área, como que você quer trabalhar, qual que é a tua conexão com o negócio antes de focar na tecnologia. Né? Muitas vezes a gente vê projetos de transformação começando pela tecnologia, sem ter o direcionamento estratégico da linha de negócio. Então aqui, né, vimos vários exemplos de empresas que implementaram grandes plataformas de mercado em menos de 6 meses, que a gente sabe que não é um tempo comum, né, no que a gente vê no mercado brasileiro. Um outro ponto muito importante, a questão da experiência do usuário, né, o Amazon-like. Então, tudo aquilo que tem baixa complexidade, baixo risco, a automação o máximo, self-service, no touch, realmente que o usuário consiga interagir de forma mais direta possível. Não posso cansar meu usuário com temas que não são estratégicos. Então aqui nós vimos um movimento muito forte nisso. Movimento do transacional para o estratégico, acho que coube em todos os temas que eu comentei aqui. Um outro tema muito legal, centro de serviços compartilhados. Um foco muito na eficiência operacional. Então, nós vimos muitos centros de serviços compartilhados estruturados, onde eles tiraram toda a atividade operacional de formalização da mão dos compradores para passar para essa área, para focar em RPA, em automação, em eficiência. Para quê? Para que o comprador tenha tempo de fazer plano de categoria, executar o strategic sourcing de forma adequada, prospecção de fornecedor, fazer relacionamento com o negócio. Então, um trabalho muito forte em relação à produtividade operacional. Dados, não tem jeito, aqui não é só procurement, mas em todas as áreas a gente tem hoje essa preocupação. O que nós vimos lá, que não é muito usual, é ter o papel do dono do dado dentro de procurement, então uma pessoa que é responsável pela disponibilidade e garantir a qualidade dos dados. Então esse foi um papel interessante que também nós vamos trabalhar no Bradesco. E a questão de gestão de fornecedores. Em algumas empresas, gestão de fornecedores até era uma linha de vice-presidência. Porque toda aquisição começa por uma boa gestão de fornecedores. Então, o investimento nesse tema tem sido cada vez mais forte. Nós vimos em algumas empresas, por exemplo, o pessoal trabalhando com o conceito de Key Account. Para fornecedor extremamente estratégico, eu defino uma pessoa sênior da minha empresa para ser o ponto de contato e relacionamento com o fornecedor. Então, pessoal, aqui, obviamente, de uma forma muito high level, foram os principais pontos que nós mapeamos nesse benchmarking. Então, voltamos para casa desse MBA, dessa jornada, e o que nós fizemos? Focamos no nosso diagnóstico. Isso daqui foi uma arma muito importante usada para a gente conseguir o engajamento
executivo no projeto de transformação, porque aqui eu deixei muito claro quais são as melhores práticas de mercado, onde essas empresas que eu visitei estão e qual que é o nível de maturidade Bradesco. E aqui, quanto mais para a direita, mais dinheiro eu deixo na mesa, mais riscos eu assumo sem saber o impacto, muitas vezes, e maior é a ineficiência do processo. Então, isso daqui nós apresentamos para os executivos, para os vice-presidentes, e aqui a gente realmente conseguiu materializar toda a ineficiência que nós estávamos deixando e realmente a gente precisava transformar. Então, esse foi um movimento bastante interessante. E aqui, para a gente fechar esse gap, como que nós fizemos? Nós definimos uma nova proposta de valor. E essa nova proposta de valor, ela teve o seguinte foco: sair do mundo que eu recebo a requisição, eu faço a contratação, entrego um contrato, para compras começar a atuar como um líder da gestão de valor de toda a cadeia de suprimentos. Então, desde o início da necessidade, a gente focar na disciplina de gestão da demanda, você dentro do processo de aquisição, com planos de categoria, com strategic sourcing, você ter critérios de seleção de fornecedor, não só baseado em preço, mas que você tenha outros critérios para selecionar o melhor valor e não o melhor preço, e o pós-compras, focando em gestão de contratos e gestão de fornecedores. E aí, obviamente, para trazer inteligência, eficiência e velocidade. E por que essa nova proposta de valor, pessoal? Até isso foi uma conversa de um jantar, que departamentos de compras que não tem uma proposta de valor, uma estrutura muito bem definida, ele até traz resultado, principalmente financeiro, no curto prazo, mas isso não se mantém no longo. Você precisa realmente reforçar uma proposta de valor, onde você tem um olhar total da cadeia de suprimentos. Porque compras não é mais o departamento que traz savings, mas é um departamento que gerencia risco, é um departamento que traz inovação, é um departamento que traz resultado para a organização. Então, pessoal, aqui eu termino a minha parte. A ideia foi realmente compartilhar com vocês como nós estruturamos essa jornada de transformação. E agora o Fabiano, que é gerente de compras do Bradesco, vai contar um pouco do como que nós estamos executando essa jornada. Fabiano, fica à vontade. Bom, lá pessoal, boa tarde. Assim como o Douglas comentou, eu sou uma dessas pessoas que começou em compras. Então eu tenho aí mais de 10 anos de experiência na área de compras e sempre no mercado financeiro. Então eu vou passar para vocês um pouco do como que nós fizemos nossa jornada de transformação. Então, acho que é importante, espero que vocês aprendam coisas novas com a nossa jornada e possam utilizar no dia a dia de vocês. É importante também destacar que a nossa jornada, a gente tem um escopo muito bem definido, então a gente está olhando 80% do nosso spend, que são 7 áreas que nós temos dentro do banco. E aqui a gente está olhando da requisição até o contrato. A parte de pagamento, ela ficou fora do nosso escopo. Então, depois de toda essa jornada que o Douglas comentou, do benchmark nacional, benchmark internacional, nós definimos nossos objetivos estratégicos. Então, o primeiro dele, e também nós fizemos aqui um assessment da nossa operação e também ouvimos muito nossos clientes internos. Então, o primeiro, ficou muito claro desde o começo, é a nossa nova atuação mais empática e próxima do negócio. Ficou muito claro esse distanciamento de compras do negócio. O segundo, aqui a gente ouviu várias pessoas falando, várias palestras, capacitação do time. Então, necessária capacitação do time para, de fato, entregar essa nova proposta de valor. Aqui, racionalizar processos, então ter processos mais eficientes e muito forte também parte de tecnologia, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E por fim, nosso quarto objetivo estratégico, criar e ampliar as capacidades críticas de compras. Então aqui a gente tem uma consultoria nos apoiando para trazer esse best in class aqui para a gente introduzir na nossa operação. E nós criamos nossa jornada, uma jornada de mais ou menos 4, 5 anos. A jornada começou em 2020, então nossa jornada começou em março, foi bem no meio da pandemia. Esse ano foi o ano do deep dive do modelo atual, então mergulhamos de fato na nossa operação, entendemos como que ela funcionava, o que não estava indo tão bem, e desenhamos o modelo futuro. Nesse modelo futuro nós temos também a parte de novas disciplinas, tem também a atuação do business partner, que eu vou falar mais um pouco. Então tudo foi desenhado no ano de 2020, e 2021, esse ano, foi o ano da implementação. Então nesse ano, o ano inteiro nós estamos implementando essas novas disciplinas. Então aqui nós estamos implementando essas mudanças estruturantes da nossa operação.
Aqui, muito interessante, temos disciplinas de gestão da demanda, que a gente chama que é o Business Partner. Então, a palestra anterior falou bastante do Business Partner. Nós implementamos o Business Partner nessas 7 áreas que eu comentei, que representam 80%. Também criamos uma área de gestão de contratos, para ter uma visão centralizada de todos os contratos da companhia. E também inteligência em compras. Aqui nós capacitamos o time para operar esse modelo futuro. Então, desenhamos em um ano, implementamos e capacitamos o time para essa nova operação. No próximo ano, a gente tem uma missão para o próximo ano aqui muito grande, que é implementar uma plataforma de compras robusta para suportar todo esse desenho, toda essa operação que nós criamos. Especializar o time. Então, nós criamos aqui trilhas por funções. Então, gestão de fornecedores tem uma trilha de conhecimento, gestão de contratos, a minha equipe do GTP, que é a gestão de transformação e projetos, outra. Então, nós fizemos isso com base no assessment que foi feito com todo o time. E aqui a gente estabelece essa atuação estratégica do time de compras. Então, preenchendo aquele gap que a gente olhou lá no assessment da nossa operação, muito mais próximo do negócio. Pensando lá no 4, 5 anos, a evolução. Então, com essa plataforma robusta, possibilita nós termos novas tecnologias. Aqui um sonho grande que nós temos aqui do Global Sourcing, atuar Global Source, ter essas contratações. E tem aqui, por exemplo, inovações como blockchain para contratos, RPA que a gente já tem, mas isso muito mais profundo, com inteligência artificial. E, de fato, trazer inovação para a nossa organização. Passando aqui para o próximo, então, a gente fizemos aqui os nossos objetivos, fizemos aqui a nossa jornada, um planejamento da nossa jornada, e aqui nós estruturamos nossa operação em 7 pilares. Do lado esquerdo, tem aqui os nossos clientes internos, então, que nos demandam aqui produtos e serviços. Do outro lado, nós temos os fornecedores, obviamente, que vão atender a esses produtos, esses serviços, e um ponto que ficou muito claro no começo do nosso assessment, da nossa operação, foi que o nosso processo era one size fits all, ou seja, um tamanho serve para tudo. Então, diferentes complexidades, nós tínhamos o mesmo processo. Então, inteligência de compras, ela já dá um primeiro passo em direção a essa mudança. Então, nós mudamos aqui, nós criamos o conceito de avaliação multidimensional. Então, aqui, a gente deixa de olhar somente preço, só olhar TCO, a gente vai selecionar os nossos fornecedores com outras dimensões. Então, a gente vai olhar TCO, prazo, qualidade, performance histórica e os riscos inerentes àquela contratação. Gestão da demanda, que é o Business Partner. Nesse momento, provavelmente tem alguém lá no banco pensando numa contratação, e essa contratação ele não está envolvendo o time de compras. Então, ele está pensando, está desenhando um escopo e não está nos envolvendo. O BP tem uma função fundamental, que é de ser o elo de ligação entre o requisitante e o time de compras. Vou passar um pouco mais do detalhe, mas o BP é fundamental para esse novo modelo nosso de preencher esse gap de atuação de compras desde o início. Gestão de categorias. Então, aqui é muito importante que o nosso projeto como um todo, ele é baseado na categorização da matriz de Kraujik, então, muito comum aqui no ambiente de compras. Então, nós definimos as categorias, em quais quadrantes que elas estão. Plano de categoria, então, teremos planos de categoria atualizados. E também o Strategic Sourcing, nós já atuávamos com o Strategic Sourcing, nós mudamos um pouco o modelo, trouxemos aqui um refinamento aqui até da metodologia, deixamos ela ainda mais robusta. Da requisição ao pagamento, então com base na matriz de Kraujik, nós criamos esteiras de atendimento. Então essas esteiras, ela tem a característica da nossa demanda. Então, matriz estratégica mais as esteiras com a característica da nossa demanda, nós criamos os canais, que são como que nós vamos contratar. Eu vou passar depois um pouco, são 6 canais de compras que nós vamos atuar. Então a gente já sai do modelo one size fits all, tanto com avaliação multidimensional, quanto com esses canais e esteiras de compras. Gestão de contratos, uma nova disciplina que nós implementamos. Então ela tem a missão de olhar, nós temos vários fornecedores espalhados pelo banco, espalhados pelas empresas ligadas. Gestão de contratos tem a missão de ter um olhar centralizado desses contratos em toda a organização. E um elo muito forte com gestão de fornecedores. Aqui nós temos vários fornecedores também espalhados pelo banco, e o banco tem uma peculiaridade que o nosso fornecedor também é nosso cliente. Então, provavelmente, nesse momento, eu posso estar destratando um fornecedor num contrato importante para ele, e lá na ponta eu estou dando um financiamento para ele. Então, como que nós conseguimos ter uma visão unificada desse fornecedor para fazer melhor esse gerenciamento de riscos, nesse caso que eu citei, e até mesmo junto com gestão de contratos, gerar os insights necessários para que o time de compras faça uma melhor negociação. E governança. Então nós criamos uma equipe dedicada de governança para olhar os SLAs, os KPIs,
os nossos indicadores, para olhar também todas as normas e políticas de compras. Tá? Importante também destacar que nós criamos SLAs para essas esteiras e canais de atendimento. Seguindo, aqui então, relembrando, né, nós fizemos lá então toda a nossa jornada que o Douglas comentou, criamos nossos objetivos estratégicos, criamos nossa jornada, criamos nossos pilares. Como que tudo isso vai funcionar na prática? Então nós temos aqui nossos clientes internos, né, que estão pensando nesse momento numa requisição. O Business Partner ele vai capturar essa demanda, então ele captura a demanda, entende inicialmente como que é essa demanda, e ele já faz a conexão com o time de compras, que pode ser o dono de categoria, pode ser o especialista, pode ser ali o time de gestão de fornecedores, gestão de contratos. Então ele faz esse link com esse time para a gente já começar a atuar naquela negociação. Aqui, toda categoria e subcategoria que nós temos na nossa matriz estratégica, ela já tem qual é a nosso canal de compra. Então o comprador, quando ele sabe, né, quando o BP traz para ele aquela demanda, ele já sabe, bom, essa categoria, por exemplo, software, eu já sei que é uma categoria, pode estar no estratégico, pode estar no alavancável, qual que é o canal de compra melhor que eu posso utilizar para essa contratação. Então, antes, quando chegava, né, o carrinho, a requisição, eu começava a olhar tudo isso. Agora, o BP já faz essa conexão e a gente tem as esteiras de demanda para tratar aquela requisição, aquela contratação. E aí desculpa, um ponto muito importante, que eu comentei antes, dos nossos SLAs. Então, para cada esteira, para cada canal, nós temos o SLA agora para tratar. Então, trazendo aqui um overview de como que tudo isso vai funcionar. Então, agora nós temos aqui a avaliação multidimensional, que é esse que tem ao centro, que nós vamos olhar, então, TCO, prazo, qualidade e os riscos inerentes àquela contratação e performance histórica. Então, nós mudamos a forma de selecionar o melhor fornecedor. Então, agora nós temos, de fato, essa avaliação para a seleção. Temos também aqui os canais de compra. Pegando esse exemplo de software, pode ser que é uma compra comum, então eu já tenho ali quais são as possíveis alavancas para aquela compra comum, ou no caso Strategic Sourcing também já poderia começar antes. Então o comprador agora ele tem muito mais um suporte, né, nosso que eu digo da operação como um todo, muito bem estruturada, de quais canais que ele pode utilizar, qual que é o SLA, qual que é a criticidade daquele item para o negócio, e qual que é o canal que ele pode utilizar, e já com a avaliação multidimensional. Um ponto importante da avaliação multidimensional é que isso é tudo feito antes ou no plano de categoria ou antes da requisição. Então não tem nenhum viés durante a contratação. Então nesse momento que a gente roda ali a avaliação multidimensional, é o melhor valor para o banco e não o menor preço que a gente estava acostumado a olhar. E aí, depois de toda essa jornada, a gente entende, né, olhando aqui como que vai ser na prática, fica muito claro que o jeito que nós desenhamos, o que nós estamos atuando, está bem em linha com os direcionamentos, os objetivos estratégicos que nós traçamos, como as melhores práticas do mercado, o time qualificado e uma atuação mais empática do time de compras. E aí nós trouxemos aqui também, não foi uma jornada fácil, a gente errou pra caramba, então trago aqui também lições aprendidas. Acho que essa primeira, que é posicionamento e assumir os erros de compras, isso foi no começo, quando nós fizemos o assessment da operação, nós fizemos também aqui conversa com os nossos clientes internos, ficou muito claro que compras precisava melhorar. E a gente teve uma humildade de chegar e falar, olha, precisamos sim melhorar, preciso do seu apoio, vamos melhorar junto. Isso funcionou muito bem para nós, com essas 7 áreas que a gente atuou. Engajamento da alta liderança, um projeto grande, então foi fundamental também, nós conseguimos desde o início. O escopo reduzido que eu comentei, então o banco tem diversas áreas, nós estamos atuando em 7 principais, que representam 80% do spend. Também foi fundamental para dar velocidade ao projeto. A pandemia, né, todo mundo, né, passou por isso. No nosso caso, o nosso projeto começou dia 10 de março, no dia 17, todos estavam em casa. Eu lembro que o meu e-mail no dia 18 foi projeto paralisado, a gente não sabia, porque a gente tinha feito uma sala, um war room para ter todo o projeto, estava tudo certo. A gente teve que mudar a dinâmica de como que a gente ia fazer tudo virtual. O banco ainda também se preparando, então foi um momento muito interessante de adaptação. Outro ponto fundamental foi a gestão da mudança. Então, o engajamento dos stakeholders foi fundamental. Linkado com aquela humildade que eu comentei no começo, foi muito importante. Criação de alianças, essa colaboração. E um ponto aqui também que a gente, né, olhando para trás, a gente percebeu que nós tivemos um ano inteiro de deep dive do modelo atual, de escrever um modelo futuro. Isso causou uma certa ansiedade no time de compras,
Porque quando você chega, um projeto de transformação, uma consultoria, todo mundo quer ver mudança. Então, nós podíamos ter feito ali uma gestão do time de compras que ficou muito ansioso naquele momento, pandemia, todo mundo indo para casa, então esse é um ponto que a gente toma aqui como lições aprendidas. Aqui até o Douglas comentou, agnóstico em relação à plataforma. Então nós tomamos a decisão de, ao invés de contratar uma plataforma e se adaptar aos processos dela, nós criamos melhores processos que eles cabem em qualquer plataforma. Então essa é a ideia, essa foi a estratégia aqui em relação à plataforma. Eu já comentei o assessment de equipe e assessment da operação. Então nós fizemos um diagnóstico muito robusto da nossa equipe, nós olhamos os comportamentos técnicos e a parte dos soft skills. E aqui nós olhamos mais de 50 soft e hard skills para entender como que o nosso time precisava. Um ponto que eu comentei da gestão da mudança, seria interessante também, olhando para trás, pequenas entregas. Então a gente desenhou um ano desenhando, e agora em 2021 nós temos todas as entregas para implementar. E preocupação com dados foi um ponto muito interessante, que desde o começo era uma preocupação muito grande do nosso time, e nós contratamos uma empresa para nos apoiar no saneamento e enriquecimento de todos os nossos dados. Pessoal, agradeço a participação de vocês, espero que vocês aí tenham aprendido um pouco com a gente, com a nossa jornada, utilizem no dia a dia, e que a gente possa se ver em breve.